Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD e eu gostaria de agradecer cada um que está assistindo, né? Cada um que está participando, assistindo às nossas aulas, não tem deixado de ter a comunhão, de comparecer à nossa EBD. É muito importante, né, que a gente continue a nossa vida de estudo bíblico, a nossa vida de oração e comunhão com Deus. Tá bom? Antes de tudo, eu queria lembrá-los do desafio que o professor Murilo lançou para a gente na semana passada, que são as 13 cartas de Paulo em 13 semanas. Então, nós temos 13 semanas para estudar todas as cartas de Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo. Ou seja, nós temos todo um tempo, né, que nos foi dado. Então eu te peço que aproveite esse tempo, né, para se aproximar mais, e também porque isso vai te ajudar na nossa revista, né, na revista que nós estamos estudando, né, que são 13 novas mensagens, justamente falando sobre as cartas de Paulo, meus queridos. Então eu te convido neste momento a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração rápida, agradecer a Deus por esse dia, né, por essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado a Deus por este dia, obrigado por esta aula, mais uma oportunidade, ó Deus, de louvar e exaltar o Teu nome e também de aprender mais sobre Ti, ó Deus. Obrigado porque as cartas paulinas, ó Deus, falam tanto aos nossos corações e elas, Senhor, são a Tua palavra revelada, ó Deus. Por isso te peço, ó Deus, que nesta manhã a Tua palavra fale aos nossos corações e que possamos, ó Deus, ter um dia na Tua presença, ó Deus, tocados e transformados pela Tua palavra. Obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, a nossa lição de hoje é a lição número 2. O título dela é Vida Crucificada, né? A primeira foi uma geral, né? A primeira lição que o professor Murilo ele nos deu, que são as cartas de Paulo. Esse é o título dela. Então nós podemos fazer uma introdução do que podemos ter já preparado aí para as próximas aulas. Então, e na nossa lição de hoje nós falaremos um pouco sobre vida crucificada. Nós só falaremos sobre a teologia da cruz. E para isso, eu te convido a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios 1, 18 a 25. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Diz o seguinte: Palavra de Deus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então aqui está a carta de Paulo à igreja em Corinto, né? Então o objetivo aqui, meus irmãos, é que a gente possa entender o papel da cruz no Evangelho e o papel da cruz nas nossas vidas e como nós devemos estar impactados e viver uma vida sob os ensinamentos da cruz e entender o que a cruz significa para nós. A cruz, meus queridos, é o centro do Evangelho. Ela é, de fato, um escândalo para a mente decaída,
o poder e a sabedoria de Deus para a salvação e o modo de vida dos verdadeiros crentes. A cruz tem significado espiritual, ou seja, o sacrifício de Jesus realizado nela. Entender o significado da cruz é indispensável para uma vida crucificada em Cristo, como todos nós devemos entender. Então a cruz, o papel da cruz nas nossas vidas, ele é fundamental. Todos nós sabemos que a cruz foi o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Esse sacrifício em prol da nossa salvação, foi o resgate feito, né? O resgate pago, o preço pago para a nossa salvação, para o nosso perdão eterno. Esse é o significado. Então, nós entenderemos hoje que a cruz é o ponto central da teologia de Paulo, que justamente nós estamos estudando nesse trimestre. Então, a cruz, ela é o ponto central de tudo isso. E também buscar viver uma vida crucificada em Cristo, que deve ser a de todo crente. Nós devemos, todos os dias, né, ser crucificados junto com Cristo. Né? Sofrer também, nós devemos, todos os dias, sofrer a crucificação, né, no sentido de lembrar que nós somos livres, nós tivemos o nosso perdão por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso tem diversas implicações, meus queridos, e diversas implicações. Não é simplesmente um ato que aconteceu. Esse ato, ele transformou a humanidade e ele transformou as nossas vidas. Foi através do sacrifício na cruz do Calvário que nós fomos remidos, que nós tivemos os nossos pecados perdoados. Foi através do sacrifício na cruz que nós não tivemos a condenação eterna. Foi onde Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos poupou da condenação eterna, nos poupou de um castigo muito maior e salvou aqueles a quem Ele escolheu. Né? Então nós precisamos lembrar do sacrifício e da cruz, do papel da cruz nas nossas vidas. O primeiro ponto nosso, ele diz o seguinte, que a cruz ele é o escândalo, né, e a superioridade da cruz. Nós vimos essa palavra nos nossos textos bases, né, a palavra escândalo, né, e também nós precisamos reconhecer a superioridade da cruz. Paulo, gente, reconheceu a dificuldade humana em aceitar a cruz. Paulo, ele reconhece isso. 1 Coríntios 1,18, no texto que nós lemos, diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é um poder de Deus. E Paulo reconheceu isso na carta. A grande dificuldade do mundo é entender como é que seria possível, meus queridos, e vocês vão concordar comigo, como é que seria possível que o Messias, Salvador deste mundo, fosse condenado numa cruz, num pedaço de madeira? Né? Como que poderia ser o Filho de Deus pudesse morrer numa cruz e essa cruz fosse justamente o elemento decisivo, né, para a salvação dos pecadores? Isso é loucura para aqueles que estão em queda. Isso é loucura para o mundo, meus queridos. O mundo não aceita. O mundo não aceita, principalmente porque naquela época, os judeus daquela época esperavam outra vinda do Messias, outro desfecho, alguém muito mais politizado, alguém que resolveria, sentaria num trono, talvez. Então, é loucura para o mundo aceitar que o sacrifício na cruz do Calvário é aquele que perdoou os nossos pecados. A cruz de Cristo, ela entra em choque e contradição com a sabedoria humana. Isso mesmo é uma loucura. Os sábios humanos jamais poderiam imaginar, meus queridos, jamais poderiam imaginar que a cruz do Calvário, uma cruz de madeira, seria um instrumento utilizado para o sacrifício que salvaria as nossas vidas e nos daria a vida eterna. Nós precisamos ser gratos e lembrar disso e saber que nós entendemos porque nós somos salvos e remidos, mas para o mundo isso é loucura. Né? E a gente continua a nossa leitura lá no nosso mesmo texto base. Né? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Né? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. E aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque o mundo não reconheceu. Antes do sacrifício de Jesus Cristo, o mundo não reconheceu, não aceitou, se curvou perante outros ídolos,
o mundo se curvou perante outras linhas de pensamento, outros deuses. O mundo se curvou, o mundo se desviou e teve a oportunidade. Deus se revelou no Antigo Testamento de diversas formas, mas o mundo, as pessoas não aceitaram, as pessoas simplesmente elas fugiram para um outro caminho, né? A cruz revela para o mundo tanto o caráter de Deus como santo e ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do ser humano como pecador. E esse escândalo, né, porque a cruz era uma vergonha, meus queridos. A cruz era uma vergonha. Era um bandido, um assassino que iria para a cruz. Jamais poderia um judeu daquela época, conhecedor da lei, imaginar que um sacrifício na cruz poderia ser a salvação dos pecados. Né? Eles imaginavam, né, eles comparavam com os sinais dos antigos testamentos, do Antigo Testamento, e isso era confusão, era loucura. Aqueles que iam se perder realmente iam continuar loucos. A cruz não condizia com as expectativas, né, que eles tinham. Né, os judeus esperavam um político que ia libertar Roma, assim como eu falei. Esperavam alguém que fosse sentar, um político que fosse gerenciar, que fosse conversar, que fosse criar um diálogo, aceitar algumas coisas, outras não. Não era isso. Deus enviou o seu próprio filho, se fez carne, mandou para o pior sacrifício que pudesse existir naquele momento. Né? E a loucura, né? Nós falamos do escândalo. O escândalo é o quê? Não acredito que essa cruz vai ser usada para isso. Estou esperando um rei, né? Mas uma cruz do Calvário, um sacrifício. Né? E a loucura para os gregos era o fato de ser absurdo o sangue derramado na cruz ser capaz de acabar com o pecado e conseguir a salvação. Né? Então, assim, como eu falei, era incompatível a cruz com aqueles pensamentos dos filósofos, né, dos religiosos. Mas Paulo ele demonstra a superioridade da cruz na sua carta. E ele fala, realmente, vai ser loucura. Será loucura para aqueles que se acham sábios, né, para aqueles que se acham os bons. Então Paulo demonstra essa superioridade porque só a cruz possibilita que as pessoas caídas se relacionem com o Deus Santo. E Paulo considera a cruz tão superior a todo tipo de sabedoria humana. Né? A gente vê em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Olha só, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha só, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, quando eu fui ter com vocês, eu não quis fazer uma linguagem muito complexa, não. Eu esqueci tudo. Toda essa linguagem de sabedoria, toda essa linguagem técnica, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mostra que a cruz é suficiente para a conversão de pecados. A cruz é o único elemento, o sacrifício de Jesus Cristo é o único elemento capaz de salvar pecadores. Foi o único ato capaz de nos salvar. Então o apóstolo ele não estava nem um pouco preocupado com a opinião ou gosto das pessoas. Paulo, naquele momento, olha, eu não estava preocupado se eu entender de uma forma ou outra, não. Eu fui pregar realmente a cruz, a essência da cruz, porque essa é a mensagem de salvação. Né? Então essa foi para explicar o escândalo e a superioridade. Né? Por que a cruz ela foi um escândalo? Porque as pessoas realmente não imaginavam que o remidor dos pecados morreria num madeiro. Né? E ela foi loucura, né? Porque era um absurdo. As pessoas não conseguiam imaginar como o sangue derramado poderia salvar pecados. E aí nós precisamos lembrar de todas as profecias do Antigo Testamento que já anunciavam isso, mas as pessoas de coração duro, por isso que elas viam isso como uma loucura.
né? Quando a pessoa tem o coração duro, e meu querido adolescente, eu falo para você, às vezes na vida o esfriamento da igreja faz com que os nossos corações fiquem duros para entender a palavra de Deus. Às vezes você se distanciou tanto que o seu coração se endureceu e para você isso aqui, a palavra da cruz pode ser uma loucura. Às vezes você pode pegar a palavra de Deus e achar, nossa, isso é loucura, não é possível que isso está certo. Por quê? Porque o nosso coração duro, ele faz com que nós pensemos, como os judeus, como os gentios daquela época, de que tudo aquilo que estava acontecendo era loucura para eles. Né? O nosso segundo ponto, meus queridos, ele fala sobre o poder redentor da cruz. E aí eu convido você para abrir em Romanos 3, do 24 até o 26. Romanos 3, 24 até o 26. 24 diz assim, vamos lá, acompanhe a leitura aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus é justo, mas ele também é o justificador, porque ele que escolheu, ele é aquele que através do sacrifício do próprio Filho, Jesus Cristo, ele é aquele que vai justificar, vai fazer justo aqueles a quem ele escolheu, né? Então Paulo mostra o poder redentor da cruz ao tratar, né, da expiação. E são palavras importantes que a gente tem no texto, redenção e propiciação, né? Você pode ver que o texto ele utiliza essas palavras, né? A redenção daquele que está pecado, né? O ato de propiciação. Então nós vamos entender um pouco essas duas palavras. Redenção, meus queridos, importante entender o significado disso para que fique claro nas nossas mentes. Redenção é o ato ou efeito de redimir, libertar mediante o pagamento de um preço. Era muito comum, né, chamavam que quando alguém, né, antigamente existiam os escravos naquela realidade, então eles recebiam a redenção, né, haveria um preço a se pagar por eles, haveria um preço para se pagar, seja por eles mesmos, por um tempo de escravidão, um tempo que eles permaneceram ali, mas era para você redimir, libertar mediante o pagamento de um preço. Né? No Antigo Testamento, quando o escravo ele era comprado de volta, dizia-se que ele era remido ou redimido, é o ato da redenção. Então guarde isso. Né? E a propiciação, que a gente vê também aqui no versículo, principalmente no versículo 25 que a gente acabou de ler, que diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue, falando de Cristo Jesus, né, como propiciação. É um sacrifício que remove e aplaca a ira ou a justiça divina. Ou seja, Cristo morreu como uma oferta pelo pecado. Está lá Isaías 53:10. Vamos voltar lá, vamos ver a referência do Antigo Testamento, importante para a gente ver, porque são profecias, meus queridos, que foram todas feitas no Antigo Testamento pelos profetas. Então, Isaías 53, versículo 10, que diz lá, todavia ao Senhor, né, profeta Isaías, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verás a tua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa é uma profecia do Antigo Testamento. Conforme o livro todo de Isaías profetiza o sacrifício de Jesus Cristo em prol dos nossos pecados. Né? Então, esse é o significado da propiciação, é um sacrifício que remove, né, o pecado, que remove a ira ou a justiça divina. Né? Então,
voltando lá, Romanos 3, que a gente estava, né, nosso texto, Romanos 3, do 24 ao 26. Romanos 3, 24 ao 26. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí, de novo voltando, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus, ele enviou o seu Filho amado como um ato de redenção para nós. Ele foi que enviou, Jesus pagou o preço da nossa liberdade. E o ato de propiciação foi realmente o ato efetivo de justiça. Ou seja, Deus, para que essa redenção acontecesse, enviou o próprio Filho. E o sacrifício de Jesus Cristo foi essa propiciação, ou seja, o preço pago para a nossa liberdade. Então, meus queridos, por meio da sua morte, o Senhor comprou de volta todos aqueles que serão salvos. E é maravilhoso porque eu e você somos parte disso. Nós precisamos valorizar, nós não podemos ter uma vida levada assim, sem compromisso nenhum, porque o preço foi muito alto. O preço foi muito alto e nós somos imerecedores disso. É simplesmente uma graça e misericórdia de nosso Deus. E Deus nos comprou de volta. Jesus disse que veio para dar a sua vida em resgate por muitos, conforme fala em Marcos. Marcos 10, 45. Mas para quem foi que o Senhor pagou o resgate? E aí, para a gente entender isso, para quem foi? Quem foi que esse resgate foi pago? Quem foi que recebeu esse valor? Nós precisamos entender a palavra que nós acabamos de ver, que é propiciação. Essa propiciação só pode ser em relação ao próprio Deus, pois Ele é o único que tem direito de se sentir ofendido com o pecado, meus queridos. Olha aqui como está claro. Deus, na sua soberania, Ele julgou ser bom que nós fôssemos salvos. Ele escolheu a mim e a você para uma obra maravilhosa de transformação, onde nós pudéssemos reconhecer, ser transformados através da mensagem da cruz. Após essa transformação, nós vivemos uma vida servindo a Deus e agradando a Deus e experimentando do perdão recebido na cruz do Calvário para o resto das nossas vidas, até que nós tenhamos uma redenção eterna, preço esse que já foi pago. Então, assim como Jesus Cristo teve uma crucificação dolorosa, nós também estamos no nosso processo de crucificação. Em determinado momento ela vai acabar e nós estaremos junto com Jesus, para sempre. Então, gente, Deus não exigiu essa reparação dos homens, e sim dele próprio, pois ele enviou o seu Filho para sofrer a penalidade do pecado. É por causa da propiciação que existe a redenção. Ou seja, a propiciação foi o ato de Deus, foi o sacrifício que ele decidiu fazer para nos salvar. E é por causa da propiciação que existe essa redenção, e essas duas coisas se manifestam algo que é maravilhoso, meus queridos, manifestam a justiça de Deus. A cruz, portanto, é a grande manifestação visível da justiça de Deus. Ou seja, Deus, por sua soberana vontade, por sua soberana iniciativa, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Então, Ele escolheu o tipo de sacrifício, Ele escolheu qual sacrifício Ele usaria para que essa redenção fosse feita, para que nós fôssemos comprados, para que fosse pago um preço dele mesmo, porque Ele enviou o seu próprio Filho. Então, Ele pagou esse próprio preço para nos salvar. Carregou sobre Ele os nossos pecados, o pecado que era meu e seu, Ele carregou sobre os seus ombros para que nós fôssemos salvos. Isso é a justiça de Deus, isso é a soberania de Deus, porque Deus, na sua soberana vontade, escolheu nos salvar. E louvado seja o nosso Deus por conta disso. Então, meus queridos, é importante que nós tenhamos muito claro que, primeiro, essa mensagem pode ser escândalo para alguns, pode ser loucura para alguns, mas ela é mensagem de salvação para aqueles a quem Jesus Cristo escolheu
né? E o segundo ponto, que essa cruz tem um poder redentor maravilhoso. É a mesma cruz que me salvou e te salvou. Amém? E o terceiro e último ponto da nossa lição é que a cruz tem que ser usada como modo de vida pelo cristão. A mensagem da cruz é o coração do evangelho. Você precisa compreendê-la. Por isso que quando o professor Murilo mandou o compromisso da gente estudar todas as cartas, porque a mensagem central das cartas de Paulo é a cruz, é o sacrifício eficaz de Jesus Cristo. Então ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Não significa apenas a expiação e a reconciliação como algo do passado, mas é o nosso sentido de vida. Ou seja, nós precisamos viver a cruz todos os dias, nos entregar a Deus com clamor, pedindo perdão, reconhecendo as nossas falhas, mas reconhecendo esse sacrifício na cruz por nós. Né? Paulo apenas desenvolveu o que o próprio Jesus Cristo já havia dito. Né? Paulo entendia que a morte de Jesus não era apenas um fato histórico, e não foi, não é um evento que aconteceu, pontual, histórico, documentado em livros, não, é a nossa salvação. A morte de Jesus é algo que se manifesta na vida do convertido. Então tem que se manifestar na sua vida. Vamos lá, Romanos, vamos ler alguns versículos. Romanos 6, Romanos no seu capítulo 6, versículo 6, e depois nós vamos lá para o 11 ao 13. Versículo 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Por isso que tem que ser uma filosofia de vida, um estilo de vida, um modo de vida. A cruz do Calvário precisa impactar o dia a dia da sua vida, porque a palavra de Deus nos diz que nós morremos com Cristo naquela cruz, o nosso velho homem. Nós temos uma nova vida. O velho homem foi crucificado com Jesus Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, a nossa liberdade foi conquistada em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos e dependentes do pecado como nós éramos. E aí, indo lá para o 11 até o 13, que diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas, olha só, vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós ganhamos vida e vida em abundância. É uma vida que faz sentido, uma vida com Cristo Jesus. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não, senhor, não pode ser um cristão que vive conforme as suas paixões, que faz o que quer, que em qualquer momento está desviando para um lado, para o outro. Não, o cristão é aquele que vive a cruz todos os dias das nossas vidas. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas ofereceis a quem? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus queridos, a cruz tem que fazer parte do seu dia a dia, a cruz tem que fazer parte, tem que ser a sua filosofia, e mais do que uma filosofia, ela tem que ser o seu modo de viver. Né? O crente morre integralmente com Cristo e ressuscita como uma nova criatura. É uma nova vida. Né? Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você, tudo aquilo que te fazia mal, que você era escravo antes, as coisas erradas que nós fazíamos antes da nossa conversão, foram crucificadas lá na cruz do Calvário com Jesus Cristo. Não devem fazer parte do nosso dia a dia. Alguns lugares que a gente frequenta, algumas conversas que nós temos, algumas redes sociais, algumas páginas que a gente segue, algumas piadinhas que nós participamos, algumas coisas que nós fazemos, vídeos nossos que nós postamos, fotos que nós postamos, que muitas vezes denigrem a nossa imagem, que fazem parte lá daquele velho homem, coisas que geram escândalo, geram mau testemunho nosso. Você é cristão, meu querido. As práticas antigas e as práticas velhas do mundo ficaram para trás, morreram lá na cruz do Calvário. Não busque alimentar de novo a sua mente com isso.
Não busque trazer essas coisas, porque isso foi crucificado lá atrás. Você não é mais escravo disso, né? O ponto-chave para conseguir evitar as obras da carne é o quê? Produzir o fruto do Espírito, né? Produzir o fruto do Espírito. E não é um esforço pessoal, mas é a cruz. É a eficácia da salvação na cruz. Não é o seu esforço, mas sim o sacrifício que já foi feito, né? Se a carne e as paixões estão crucificadas, as obras malignas não terão forças para crescer. Elas podem, o inimigo ele é astuto, ele pode vir tentar te buscar, colocar armadilhas, mas esse sacrifício ele é eficaz, ele não permitirá. Ele permitirá que você escape de tudo isso e tenha uma vida firme com Deus, né? Então, assim, quando a gente busca essa intimidade com Deus e busca essa proximidade, nós estamos blindados cada vez mais quanto às armadilhas do inimigo. Então, reflita no que a cruz realmente representa para vocês, né? O que significa realmente carregar a cruz, né? E fazer com que ela se torne um símbolo e um instrumento e um modelo de vida para cada um de nós. A cruz ela é o símbolo da morte, morte como punição pelos pecados, né? Que é a obra de Jesus Cristo na cruz, e morte como modo de vida em relação ao pecado. A cruz ela é muito mais do que um ato histórico. A cruz foi um instrumento utilizado por Deus para a redenção dos nossos pecados. Foi a forma que Deus utilizou, foi o preço que Deus, na sua soberana justiça, escolheu para pagar, para que nós fôssemos remidos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que você tenha um compromisso com a palavra de Deus nessa revista, que você possa estudar todas as cartas, estudar as lições, assistir as lições online, para que o seu compromisso continue, né, firme com Deus, e que nós possamos cada vez mais ter uma vida mais próxima, uma vida mais íntima com Deus. Tá bom? Espero que Deus abençoe você, abençoe o seu domingo e que essa lição tenha falado ao seu coração. Amém? Um abraço.